Nós leremos 2 versículos da Palavra de Deus para a meditação desta noite. O primeiro deles diz o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E o versículo seguinte é na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos ter uma breve oração. Senhor, suplicamos-te que abençoes esta parte do culto também, quando a tua palavra foi lida e agora será objeto, ó Deus, de proclamação, de reflexão, preparando os nossos corações como uma terra apropriada para recebê-la e frutificar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nessa noite sobre a imutabilidade de Deus. Na verdade, nós não podemos definir a Deus, porque definir é colocar limites. Mas há uma necessidade de que nós saibamos, na verdade, quem é Deus. E nesse sentido, os nossos símbolos de fé nos auxiliam nesse sentido para que possamos dar uma resposta que seja aceitável, pelo menos, uma vez que é uma resposta pensada, refletida e, acima de tudo, calcada na Palavra de Deus. A pergunta do nosso catecismo é: o que Deus é? E diz: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E vamos falar sobre desses atributos de Deus. No momento temos muito pouco tempo, mas vamos pensar um pouco sobre a imutabilidade de Deus, no sentido da sua natureza, e se houver um pouco de tempo, sobre os seus decretos. Então, Tiago nos diz a respeito de Deus, diz: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E encontramos lá na Palavra de Deus também, em Malaquias, Deus dizendo: eu, Senhor, não mudo. Deus, ele é imutável em seu ser. Todas as coisas desse mundo sofrem mudanças, são as vicissitudes da vida. Nós vemos que os reinos se sucederam, os governos se intercalam, os príncipes e imperadores também se sucedem. Há no livro de Daniel, um livro profético do Antigo Testamento, a visão de Nabucodonosor de uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, mas os pés eram de barro. E uma pedra que é cortada da rocha com a mão invisível atinge aquela estátua, que na verdade ilustrava os 4 grandes impérios: o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. E a verdade é essa, que embora os reinos eles tenham cabeça de ouro, eles têm os pés de barro. São suscetíveis de mudanças. Também nós encontramos que os próprios céus, eles mudam. Os céus, na verdade, se constituem no registro mais antigo. Entretanto, a Bíblia diz que os céus passarão por uma transformação e haverá o que? Um novo céus e uma nova terra. Também a nossa própria fé, ela sofre uma variação. Mesmo as pessoas mais santas,
elas têm fases na sua vida. É como a maré, às vezes maré alta e às vezes uma maré baixa, digamos assim. E encontramos grandes servos de Deus, dando um como exemplo Davi, que orou o seguinte: Deus é a minha rocha em quem eu confio. Uma oração de confiança. Mas logo em seguinte ele diz assim: algum dia eu perecerei nas mãos de Saul. Na medida em que confiava em Deus como uma rocha da sua segurança, também ele temia pela sua vida diante de Saul. Seguramente só Deus não sofre variação, mas a nossa fé sofre mudanças e inclusive os anjos foram criados sujeitos a mudanças. Foram criados e muitos, diz a Bíblia, que não preservaram o seu domicílio, o seu estado. E Judas diz que eles são como estrelas da manhã que caíram do céu. Mas a glória de Deus brilha eternamente, Ele é imutável, santo, imutavelmente bom, e nele não existe sombra de variação. Então, todas as coisas para as quais nós olhamos, nós sentimos que há mudanças, mas Deus permanece o mesmo. Deus é imutável em seu ser. Alguém poderia objetar, mas não houve uma mudança quando Deus se encarnou, a divindade se unindo com a humanidade. Nem nesse momento houve uma mudança na divindade, porque não houve uma confusão, mas houve o quê? A divindade permanece sendo divindade e a humanidade em Cristo, duas naturezas e uma só pessoa, mas naturezas que não se confundem. Então não há possibilidade alguma de a divindade ela passar ou sofrer mudanças. E também não há prazo para delimitar o seu ser. Por quê? A Bíblia diz que ele é o único que possui a imortalidade. A imortalidade é algo inerente a Deus. Então, a divindade não morre, a essência infinita não muda. E por que nós olhamos isso e achamos que é uma doutrina maravilhosa do atributo de Deus? Porque a mutabilidade, a mudança, implica o quê? Em fraqueza, em debilidade. Jesus é Deus porque está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não há mudança na natureza de Cristo. Nós somos fracos e somos frágeis e somos mutáveis. É uma realidade que nós constatamos em nosso ser. É interessante no Antigo Testamento uma passagem na qual o velho Jacó, patriarca, ele está profetizando a respeito dos seus filhos. E a respeito de Rúben, lá em Gênesis 49:4, ele diz: ele é instável como a água, ou ele é impetuoso como a água, isso é, não tem estabilidade. Era próprio do seu temperamento. Ele destaca em cada um dos seus filhos algumas características e diz que Rúben, ele era uma pessoa estável. Como as coisas mudam rapidamente. As nossas opiniões podem ser mudadas. Também as nossas resoluções. A pessoa que fala, eu vou ser virtuoso, mas de repente há uma mudança e ele volta atrás. E o apóstolo compara tais pessoas como ondas do mar, ou estrelas, Judas diz, como ondas do mar, ou estrelas errantes, Eles não são pilares, eles são como caniço que agitado pelo vento. Não é uma boa coisa nós sermos caniços agitados pelo vento. Jesus disse com referência a João Batista, seu primo, que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Não era da personalidade de João, ele era uma pessoa muito firme. Então nós não podemos ser caniços agitados pelo vento, cheios de instabilidade, mas devemos ser como pilares, pessoas que sustentam,
seja na família, seja na igreja, na sociedade. Esse mundo é muito mutável, inclusive com referência às amizades. Quantas amizades nós julgávamos que seriam amizades sólidas, um amigo para sempre? Mas as pessoas são instáveis, mudam rapidamente como camaleão na sua cor. Mas Deus não muda, Ele é o amigo para sempre, Ele é imutável em seu ser. O que nós podemos concluir dessas premissas? Que em tudo há mudança, mas Deus não muda. Devemos entender que não podemos olhar e firmarmos na criatura, mas devemos firmar-nos em Deus, porque a criatura promete mais do que pode oferecer. E ela falha justamente quando mais precisamos dela. Vou dar um exemplo banal. Uma vez eu recebi um telefonema num trabalho missionário, eu tinha que ir por sertão, ia de moto, e durante todo aquele momento que antecedia aquela viagem, eu recebia telefonemas que eu julgava ameaçadores. Pessoal, o senhor vai em tal lugar, um lugar chamado Ruguarriva, uma palavra em Guarani, lugar distante. E eu falei, mas por que você quer saber se eu irei ou não irei? Qual o motivo? Não, só quero saber se vai ou não vai. E nós tínhamos alguns problemas ali de uma espécie de preconceito religioso naquela região. Então eu pedi uma pessoa que me acompanhasse, uma pessoa que eu julgava experiente e tal, para ir comigo na moto. E quando estava chegando o horário, ele disse, olha, eu não poderei ir. E eu estava confiante nele. E eu não poderia faltar aquele compromisso. Aquelas pessoas esperavam, sistematicamente, a presença do pastor no campo missionário. Então eu coloquei, mais que nunca, não que não confiasse, a minha confiança em Deus, e falei, não tem alternativa, porque esse é um exemplo muito superficial, até quase infantil. Mas a verdade é que o ser humano, às vezes, quando você mais precisa, ele pode falhar com você. Deus, Ele é imutável, Ele não falha conosco. Tudo é possível de falhar. O agricultor, ele pensa numa plantação, mas às vezes falta o fator chuva, que nós estamos tendo agora nesse momento. Ou o piloto está pronto para decolar e às vezes por uma mudança muito severa no clima, ele tem que às vezes atrasar aquele voo ou protelar. Então, há uma dependência do cumprimento das promessas. Nós acreditamos, mas existem algumas variantes aí. Então, quando buscamos pela criatura, pelo homem mortal, é possível que haja falhas. Quando de nós nos decepcionamos e temos nos decepcionados? Às vezes é como construir um castelo na areia. Aqueles crianças que brincaram na praia, faz aquele trabalho tão bonito ali, e de repente vem a água e leva tudo. Então, nesse mundo, nós devemos estar preparados para mudanças em tudo, menos em Deus. Deus não muda. E isso está relacionado quando Malaquias diz, em referência ao pacto, ele diz assim, porque eu não mudo, essa é a causa de vocês não serem destruídos, ele é fiel. E Tiago está dizendo, em Deus não há sombra nem variação, não existe um eclipse, não existe uma sombra em Deus. Podemos retirar daí algum conforto para as nossas vidas. Primeiro, quando perdemos alguém a quem amamos. Na verdade, é um eclipse duplo nessa ocasião. Infelizmente, hoje o amor tem, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Mas quando perdemos alguém, é um eclipse duplo. Mas nós temos um conforto, que Deus é imutável, que Deus nunca morre, e sejam quais forem as consequências, como diz também o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós não pregamos um falso evangelho, nós pregamos a realidade da vida, assim como outras igrejas cristãs também, que não iludem o povo e que levem a palavra de Deus a sério.
Então, sabemos que as coisas são perecíveis, as plantas do nosso jardim morrem, mas nós podemos dizer assim: Tu és a força do meu coração e a minha porção para sempre. Isso vai aliviar a tristeza de espírito, porque é o amor eterno de Deus, o amor que permanece. Assim como Deus nunca cessa de amar a Cristo, o Pai nunca cessa de amar o Filho, Ele também não cessa de amar aqueles que estão em Cristo, porque nós somos aceitos na pessoa de Cristo. Gostaria de dar uma exortação no sentido de nós tirarmos vantagens dessa imutabilidade de Deus. Porque quando as pessoas vão à igreja, elas não pensam no ser de Deus. Elas pensam tão somente: eu estou indo porque eu estou em apuro. Bom, nós somos instados a orar quando estamos em apuro. Eu estou indo porque eu preciso de uma bênção, mas eles não pensam realmente quem é Deus, o que Deus requer de nós, como devemos nos aproximarmos de Deus, e esse fato de Deus ser imutável. Nós podemos retirar daí algumas coisas muito importantes. Primeiro, que Ele pode mudar a nossa vida instável. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, eu nem vou ler aqui, ele fala sobre uma série de pecados, e depois ele fala assim: vocês eram assim, mas vocês foram mudados. Vocês já não são mais dessa forma. Então o Deus imutável, Ele nos muda, como se vivesse uma alma nova no nosso corpo, como nós passamos a ser uma nova criatura. E a Bíblia diz: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está na narina. Em que ele é estimado? Nós devemos deixar de confiar no caniço agitado pelo vento e confiarmos em Deus como sendo um barco preso, ancorado numa rocha firme, uma rocha inamovível, uma rocha inamovível. Deus diz: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Mas as pessoas estão tão interessadas no mundo, nas distrações, não olham para as promessas de Deus, não sabem quem é Deus, não querem saber quem é Deus, mas as coisas mudam. Eu mesmo tenho percebido mudanças na minha vida. Por exemplo, a minha saúde. Outros, na sua vida econômica, que caiu o seu padrão, preocupações, principalmente numa época de mudanças, né, no nosso país. Outros com referência aos amigos, né? Mas Deus é zeloso do nosso amor e também da nossa confiança. E para que nós não tenhamos outros amores além de Deus, Ele permite às vezes que nós enfrentemos coisas amargas, para ver que é o amor de Deus. E da confiança, para que não confiemos na criatura. É uma coisa vergonhosa nós fazermos de quem quer que seja um ídolo para nós. As coisas que Deus nos dá nesse mundo é para o nosso refrigério, mas não são para muletas e nas quais nós possamos nos apoiar. Então, nós vemos que nós precisamos de estabilidade. Essa estabilidade que nós encontramos nas palavras do salmista, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne, né? Que as águas tumultuem e espumejem. Ele diz que há uma cidade, um rio que alegra a cidade do Altíssimo. Então, nós vemos que quando Noé está terminando a sua viagem com aquela embarcação, uma pomba sai e ela não encontra nenhum lugar para pousar, porque ainda a terra estava coberta pela água. Até o momento em que depois a pomba voltava para a embarcação, para a arca, até o momento que ela traz um raminho verde, de oliva, mostrando esperança, a possibilidade de uma nova vida e encontrando estabilidade. Nós precisamos de estabilidade
E a nossa estabilidade nós vamos aprendendo com o tempo. É claro que nós temos pessoas que são bênçãos na nossa vida, são poucas, mas a nossa estabilidade está realmente em Deus. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então Deus é imutável na sua natureza, mas é imutável também nos seus decretos. Ele é imutável nos seus decretos. O que seria imutável nos seus decretos? Ele disse: o meu conselho permanecerá para sempre. O meu conselho permanecerá. Por que será que os homens mudam e Deus não muda? Porque o homem, ele não é capaz de ver uma coisa antes ou depois. Ele fala: eu me enganei, eu achava que era isso, mas não é isso. E eu pensava que seria dessa forma, mas não é dessa forma. Isso é sinal de fraqueza da humanidade. Deus não vê, Deus vê todas as coisas. Deus não muda o seu conselho, porque Ele vê de antemão, Ele sabe todas as coisas. Ele não se arrepende, porque não erra. Então alguém vai dizer: bom, mas a Bíblia não diz, lá um versículo diz assim: o Senhor arrependeu-se do mal que Ele disse que iria lhes fazer, com referência a Nínive. Essa é uma linguagem humana para atribuir um sentimento a Deus chamado antropopatia. Atribuir um sentimento humano a Deus. Na verdade, Deus, um outro versículo diz o seguinte, não é que a Bíblia se contradiz, mas diz assim: Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então a explicação está no fato que Deus pode mudar uma sentença, mas não muda o seu decreto. E qual era o decreto de Deus em relação a Nínive? Deus havia decretado salvar aquele povo daquele flagelo. E a gente lê o livro de Jonas, que é maravilhoso, a gente pensa que tudo foi feito por causa de Jonas, entrou a baleia e tanta coisa, foi jogado no mar, mas na verdade o plano de Deus, Jonas seria um instrumento para que aquele povo fosse salvo. Deus mudou a sua sentença, eles se arrependeram, mas Ele não mudou o seu decreto. Deus não muda o seu decreto. Agora, algumas pessoas poderão dizer: bom, mas se Deus é imutável, não pode ser revertido o decreto de Deus, em que propósito eu devo me esforçar na minha vida cristã? Por que eu tenho que me esforçar? Pelo seguinte, meus irmãos, se Deus decretou, por exemplo, a salvação, Ele decretou também os meios para a nossa salvação em Cristo e também o caminho da nossa santificação. Vamos pensar assim: Deus falou, nós temos um dia para morrer. Mas se Deus tem um dia para eu morrer, então eu não vou comer mais, eu não vou beber mais, Ele tem o dia mesmo. Mas Deus tem decretado também o uso dos meios. Ele tem decretado a salvação, mas que nós usemos da palavra e da oração como cristãos. Um homem que se recusa, fala: não vou comer e não vou me alimentar, porque tem o meu dia certo de morrer, ele está se reprovando. E assim aquele que recusa também operar a sua salvação, ela é de Cristo, mas existe esse sentido de nós santificarmos, ele também está destruindo a si mesmo. Porque a Bíblia diz o seguinte: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Preparados também a santificação, não só a salvação, mas esse percurso também da santificação é um caminho preparado naqueles que têm de Deus. E falar: e como que eu sei? Se você tem um coração para orar, não estou dizendo que você seja perfeito, de orar verdadeiramente, a Deus, é um sinal que Deus tem um decreto da sua salvação, porque você depende dEle, e você realmente tem confiança nesse plano de Deus. E para que não haja nenhuma objeção, nós encontramos na Bíblia com referência a duas crianças que não tinham ainda sequer nascidos. Diz: amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Eles não tinham nascido. Eles eram gêmeos.
tinham muitas coisas semelhantes, né, talvez o temperamento, fisicamente tinham diferenças. Mas por que dois gêmeos Deus trabalha com um e não com o outro? E olha o que acontece na vida de Jacó. Ele engana seu irmão, ele vai trabalhar com Labão, onde vai ser enganado, sai de casa fugido. Tem aquela história do casamento que acabou sendo enganado e teve que trabalhar mais 7 anos, né? Porque quando pensava estar casando com Raquel, foi-lhe oferecido Lia, né? Daí nós temos uma poesia até de Camões, muito interessante, né? Foi enganado no seu salário, aquela questão das ovelhas malhadas e riscadas. Ele foge alcançado por Labão. Ele tem que encontrar Esaú, ele luta com o anjo e diz: eu não vou te soltar se você não me abençoar. E foi ferido na coxa, saiu lá do outro lado do vale de Jaboque, mancando. Mas nós vemos que Deus realmente sempre teve na vida de Jacó. Antes mesmo que ele houvesse nascido, já havia esse sentido, e por isso ele tem esse temor de Deus, apesar das suas deficiências. Lá em Manaim, quando ele tem uma visão de anjos, lá em Betel, a palavra quer dizer casa de Deus, ele diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele ficou perplexo. Quem é de Deus, que tem um coração para orar verdadeiramente, sabe desse decreto de Deus com relação à sua vida e com relação à igreja também. Naturalmente, nós temos preocupação com a igreja, mas Deus tem decreto para com a sua igreja. Às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem. Isso é quem se preocupa com a igreja. Porque há muitos crentes hoje nesse Brasil afora que só vão para receber bênção, eles não cooperam com a igreja, não são participativos, eles só querem receber. Eu chamo isso consumidores da fé. Eles não sabem quem é Deus, eles não adoram a Deus, né? Eles não entendem nada da natureza de Deus, dos decretos de Deus. Mas Deus, às vezes ele permite, como diz aquele anjo que as pessoas acreditavam, que o paralítico, ele fala: eu não tenho como ser curado, porque antes que eu vá lá, o anjo desce e mexe a água, mas eu não consigo chegar primeiro. Às vezes Deus permite que as águas tumultuem também no seio de algumas igrejas acomodadas, às vezes a nossa vida acomodada também, e muito mais que isso, diz a Bíblia assim, Deus cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Tudo Deus promoverá para o desígnio e o cumprimento dos seus decretos. Essa é uma doutrina muito peculiar nossa, respeitamos irmãos que pensam diferente, né, que acreditam muito mais na ação do homem que realmente na soberania de Deus, mas são crentes. Mas eu gostaria que nós tirássemos daqui alguma coisa em termos da salvação, no sentido de confortar o nosso coração, quando diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Está isso em 2 Timóteo 2,19. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O que é selo? Deus não é de estar selando e tirando o selo, não. Deus, o fundamento permanece sendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Todos já viram antigamente um livro com errata, né? Muitos erros. Hoje é muito cuidadosa a revisão, né, para se publicar um livro, mas às vezes passa mesmo algum erro gráfico, alguma coisa. Então sempre sai uma errata, né? Para Deus, no livro de Deus não existe errata. Quem escreveu o seu nome no livro, escreveu, está escrito. E diz Jesus assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Quero concluir, meus irmãos, aqui, dando uma palavra para os ímpios. A gente pensa que ímpios são os que estão fora da igreja. Às vezes o ímpio pode estar no nosso meio. A palavra ímpio quer dizer aquele que não é pio, aquele que não tem o temor de Deus, que não tem religiosidade.
E a Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Ele vai até um tempo. Depois ele vai fracassando, ele some, e a gente se surpreende. Mas é assim mesmo, a Bíblia diz que ele é como a palha que o vento dispersa. Ele é como a palha que o vento dispersa. Quero dar uma palavra para os ímpios quando a Bíblia diz uma coisa que impressiona muito. É que Deus não altera a sua vontade e a dupla vontade de Deus. Há uma vontade chamada preceptiva e uma vontade chamada decretiva. Enquanto o ímpio resiste à vontade preceptiva, ele resiste aos preceitos de Deus, ele não foge dos decretos de Deus. Vou dar exemplo, Judas. Judas, a Bíblia diz que ele era do maligno. Jesus faz uma oração que tem um tom de tristeza. Porque Judas, ele recebeu muita confiança, ele recebeu todo o apoio. A gente pensa às vezes que abraçando as pessoas, cuidando, se não for de Deus, é claro que nós precisamos abraçar, cuidar, não permanece. Deus fala assim, Senhor, daqueles que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Judas, ele sempre foi do maligno, ele sempre foi um artista perfeito. Há uma coisa até interessante, numa das batidas policiais do Rio de Janeiro, esse é um fato antigo já, mas que eu achei até jocoso, que a polícia prendeu um homem fantasiado de crente, Estava de terno, de Bíblia, tudo. Judas ninguém sabia, só 2 pessoas sabiam que ele era, ele mesmo e Jesus, mais ninguém. Ele era um artista perfeito. Então, e também no caso de Pilatos. Pilatos, ele representa esses malditos políticos, porque Pilatos lavou as mãos porque era interesse dele. Ele não queria ficar mal nem com um lado nem com o outro. Ele estava convencido da inocência de Jesus, mas ele era político. Então, ele lava as mãos, e lavou as mãos porque ele quis, porque era interesse dele, e ao mesmo tempo porque as coisas tinham que ser assim. Então, ele desobedece um preceito, a vontade preceptiva de Deus, mas ele não desobedece os decretos de Deus. Deus manda uma coisa, as pessoas fazem o contrário, mas não foge desse decreto. E por isso, nós encontramos um texto, já vou terminando, da maldade e da impiedade dos homens, diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o servo Jesus, seu santo servo Jesus, um qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles fizeram isso porque quiseram, porque eram maus, porque era interesse deles, mas ao mesmo tempo porque estava predeterminado. É muito importante, meus irmãos, que nós saibamos isso, que nós somos frágeis, não devemos usar isso como desculpa, somos falíveis, devemos aproximar de pessoas que são esteios e não caniços, que são instáveis, como Rubens diz, Rubens é como a água, sem nenhuma estabilidade. Mas jamais podemos perder de vista que, na verdade, a nossa estabilidade e a nossa confiança está em Deus, por causa da natureza de Deus. É por isso que nós não somos consumidos, e por causa dos seus decretos. Isso não deveria ninguém acomodação, mas deveria levar o homem ao arrependimento, à consagração e à mudança de vida, porque Deus não muda. E isso realmente nós podemos extrair daí muito conforto e motivos de glória a Deus, de louvar a Deus, porque se Ele mudasse, nós já estaríamos consumidos. E não pense que fazendo alguma coisa, você quebrando a vontade preceptiva de Deus, você vai quebrar a vontade decretiva de Deus. O meu conselho permanece para sempre. Então, essa doutrina é, na verdade, um conforto, um estímulo e motivo de glorificarmos a Deus. Que Deus nos abençoe.